Vamos pregar hoje sobre as 5 coroas prometidas para os salvos. 5 coroas que estão te esperando no céu. Você sabia que tem 5 coroas te esperando se você for salvo? Coroas que nunca vão se enferrujar. Você tem que ter sempre na tua cabeça esses 2 paralelos. As coisas desse mundo, por piores que sejam, são passageiras. Eu sei que muitos aqui o diabo vem atormentando sobre coisas na tua vida emocional, no teu casamento, na tua família, na tua vida financeira. Mas se você é uma pessoa espiritual, você sabe que nesse mundo nada dura para sempre. As coisas boas também são passageiras, não só as más. Quando alguma coisa ruim está te acontecendo, não se deixe vencer pelo desespero. Não saia por aí fazendo bobagem. Tenha mais absoluta certeza que isso vai passar. E quando coisas maravilhosas estão acontecendo na sua vida, espero que você esteja vivendo um grande amor, uma grande realização profissional, ou você acabou de comprar um carro, ou você conseguiu um emprego novo com um salário melhor, ou você fez uma grande viagem, ou vai fazer alguma grande viagem, ou conheceu alguém legal que está te fazendo muito feliz, ou você está com um bom dinheiro guardado no banco que está te trazendo tranquilidade, você conseguiu pagar as tuas dívidas, e agora você colocou todas as tuas contas no débito automático. Você sabe que um dos sinais que você está bem financeiramente é quando você coloca todas as suas contas no débito automático, porque você não tem nem preocupação, você sabe que a hora que bater o cartão lá, a hora que bater as contas lá, vai ter dinheiro lá para você pagar. Não se esqueça que isso também passa, tudo passa. Jesus disse lá em Marcos 8, versículo 36, pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? Você vê que Jesus não fala de uma pessoa ganhar um carro, ou ter um grande título, ou ter muitos seguidores, ou ter 1 milhão, 10 milhões na conta, ou ter ouro. Ele fala, olha, mesmo que você venha ganhar o mundo inteiro, nunca na história da humanidade ninguém ganhou o mundo inteiro. Nem Alexandre o Grande, que conquistou tanto território, ele não conseguiu. Ninguém consegue ganhar o mundo inteiro. Mas Jesus diz, olha, se você ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, nada adianta. Nada. O único tesouro que você leva com você depois da morte, o único tesouro que você leva com você depois da morte é a tua salvação. Fora disso você não leva mais. Seu marido não vai com você, sua esposa não vai com você, seus irmãos não vão com você, seu trabalho não vai com você, e você pode ter certeza que lá no trabalho vão lamentar muito, mas depois de uma semana vai ter alguém trabalhando no seu lugar. Você pode ter muitas roupas no guarda-roupa, mas se você morrer, você só vai ser enterrado com quantas? Uma só. Você nunca vai ver um carro funerário na frente e um carro forte atrás. O que é esse carro forte? Olha, ele vai ser enterrado com todas as riquezas, e mesmo que seja enterrado com todas as riquezas, não vai conseguir levar para outra vida. A vida, ela é frágil, você pode perder ela a qualquer momento. Esse é um sinal de uma pessoa salva. Você quer saber se você é salvo? Quantas vezes você pensa na tua salvação por dia? Você é uma pessoa que pensa na tua salvação todo santo dia? Se você é uma pessoa que pensa na tua salvação todo santo dia, você é uma pessoa salva. Se você é uma pessoa que vive cada dia como se fosse o último, e você pode ter certeza que um dia você vai acertar. Se você vive cada dia como se fosse o último, você pode ter certeza que vai chegar uma hora que você vai acertar. Se você vive cada dia como se fosse o último, você está sempre se preparando, guardando a tua alma, guardando o teu coração. Você não guarda mágoa, você não fica com raiva, você não se deixa vencer pela ansiedade, você não perde a paz por causa dos problemas. Jesus contou uma parábola, e ele diz nessa parábola que a vida pode terminar no seu melhor momento. Você pode estar vivendo o teu melhor momento, você pode estar vivendo o auge da tua felicidade, das tuas realizações, e a morte chegar. Lá em Lucas capítulo 12, versículo 16, então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil, próspera, que produziu boas colheitas. Pensou consigo, o que devo fazer? Porque a gente nunca se contenta com o que a gente tem. Quando a gente começa a ganhar, a gente nunca diz assim, tá bom, já ganhei demais. Você conhece alguém assim? Algum de nós é assim? Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Não é verdade?
Então esse homem pensou, ele estava prosperando muito. Aí ele pensou: o que eu devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita, eu não tenho onde colocar tantos grãos, tantos frutos. Por fim disse: já sei, vou derrubar os celeiros, vou construir outros maiores, assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo, meus outros bens. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente por muitos anos, agora descanse, coma, beba, se alegre. Mas Deus lhe disse: louco. Ele combinou tudo, só esqueceu de combinar com uma pessoa. Quem foi? Ele só esqueceu de combinar com a morte. Ele só esqueceu de avisar a morte. Se você não é espiritual e coisas boas começam a acontecer com você, você vai achar que a vida vai ser aquilo ali para todo o simples. Você pode ver aí no mundo pessoas muito poderosas, muito ricas, elas carregam um ar de imortalidade. Se você conhece seres humanos muito famosos, muitos poderosos economicamente ou politicamente, você sente, conversando com aquela pessoa, ou como ela se comunica, um ar de soberba. Ela é melhor do que os outros. Você pode ter certeza que essa pessoa não pensa em nenhum momento que a vida pode acabar a qualquer momento, mesmo ela tendo todo o dinheiro, toda a fama, todo o poder. Algumas acham que são deuses e outras têm certeza que são. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá esta noite. Então quem ficará com o fruto do teu trabalho? Jesus diz: sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Ele se preparou para viver muitos anos, mas não preparou para viver a vida eterna. Você sabe que tinha um homem que ele sempre andava com guarda-chuva para que, se chovesse, ele não ficasse gripado. Escovava o dente 5 vezes por dia com a melhor pasta de dente, ainda passava fio dental, fazia exames médicos de rotina 2 vezes ao ano, só comia alimento 100% orgânico, bebia água filtrada com pH controlado, dormia 10 horas todas as noites, dormia cedo, acordava cedo, não gostava de ver notícia ruim para não estressar ele, não gostava de se aborrecer com nada, praticava exercício todo santo dia. Todo mundo que olhava para aquele homem dizia assim: nossa, esse homem vai viver 100 anos, o velório dele vai ser amanhã. Porque tem gente que se cuida e morre assim mesmo, porque nada é para sempre. Por isso que, se você é um cristão, você tem que ter o teu foco acima de tudo nas coisas espirituais. 5 coroas que são prometidas aos salvos. Primeira coroa, a coroa incorruptível. Você sabia que vai ter uma coroa para quem tem disciplina espiritual? Você sabia disso? Os filhos de Deus, as filhas de Deus, as pessoas que são disciplinadas espiritualmente, aquelas que conseguiram dominar o seu eu, aquelas que não foram escravas da carne, nem das suas emoções, nem dos seus sentimentos, aquelas que venceram a tentação, aquelas que venceram a si mesmo, aquelas que começaram bem, terminaram bem a sua corrida com fidelidade. Haverá uma coroa chamada coroa incorruptível, que será dado para aqueles que tiveram disciplina espiritual. 1 Coríntios 9, versículo 24 ao 25. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correis de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. O apóstolo Paulo estava falando dos jogos que tinham naquela época, coroa de louros que recebiam. Quer dizer, eles lutam tanto para receber uma coroa que depois apodrece. Nós, porém, a incorruptível. Então o apóstolo Paulo fala assim: olha, nós temos que ser como atleta. Os atletas em tudo se dominam, e eles vivem debaixo de tamanha disciplina, só para receberem uma coroa que vai apodrecer. Só que a nossa coroa, ela é incorruptível. Tenham disciplina. Um dos frutos do Espírito Santo, a gente está fazendo as 9 quartas do fruto do Espírito Santo, é o domínio próprio. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Eu não posso ceder às ideologias, pensamentos desse mundo, sentimentos, emoções, a minha carne. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, Paulo diz: esmurro meu corpo, reduzo a servidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Disciplina espiritual. Gálatas capítulo 5, versículo 24, os que são de Cristo
crucificaram a sua carne, quer dizer, os seus desejos, com as suas paixões e concupiscências. Disciplina. Se você não tiver disciplina, você não tem uma vida de oração. Todo dia você tem vontade de orar? Todo dia você tem vontade de orar? Todo dia você quer orar? Se você não tiver disciplina, tu nunca faz um jejum. Eu conheço gente que faz mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos que ela é cristã, mas ela não faz jejum, porque é preciso disciplina. É preciso disciplina para você ler a Bíblia todo dia. É preciso disciplina para você saber que você tem que vir na casa de Deus ouvir a palavra de quem? De Deus. É preciso disciplina, porque nós somos carnais. E muitas das vezes você vai ser tentado com paixões, com amores, com sentimentos, com vaidades. E você tem que estar sempre esmurrando a sua carne. Você tem que estar sempre dizendo não para você mesmo. Você não pode comprometer o que é eterno por aquilo que é passageiro. Então diga assim: primeira coroa incorruptível, prometida a quem? Aqueles que tiveram disciplina. Disciplina não é você fazer o que você gosta de fazer. Disciplina é você fazer aquilo que precisa ser feito. Segunda coroa, diga assim comigo: coroa de júbilo. Vai haver uma coroa para os ganhadores de almas. Porque tem gente que ela foi salva, mas ela não salva ninguém. Tem gente que ela está na igreja há anos e anos e anos e anos, e ninguém da rua da casa dela sabe que ela é cristã. Ela vive disfarçada. Ela é como Nicodemos, que queria falar com Jesus, mas ele foi de noite para ninguém ver. Ela não assume a cristandade dela, ela não assume a fé dela. Ninguém no trabalho sabe que ela é de Deus, sabe que ela é uma filha de Deus. Ela fala igual a eles, elas agem iguais a eles. Ela tem vergonha do Evangelho. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19. Porque qual é a nossa esperança? Paulo está dizendo: por que eu vivo? Por que eu não me entrego ao desespero? Qual é a nossa esperança, ou gozo, ou alegria? Ou coroa de glória, ou coroa de júbilo? Porventura não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Cada alma que nós ganhamos, sejam familiares, amigos, é uma joia no reino de Deus, amém? Jesus disse lá em Lucas 15, 7, da mesma forma, mais alegria no céu por um pecador perdido que se arrepende do que 99 justos que não precisam se arrepender. João capítulo 15, versículo 16, vocês não me escolheram, eu os escolhi e os chamei para irem produzirem frutos, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome, amém? Provérbios capítulo 11, versículo 30, o que ganha almas é sábio. Daniel capítulo 12, versículo 3, os que muito conduzem a justiça, como as estrelas, sempre eternamente brilharão. Romanos capítulo 10, versículo 14 ao 15, como ouvirão, se não há quem pregue? Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Jesus chamou você para ser uma testemunha dele, e vós sereis as minhas testemunha. Amém? Segunda coroa, diga coroa de júbilo. Amém? Terceira coroa, a coroa da vida, prêmio da perseverança. Se você é uma pessoa cristã, muito atribulada, você passa por muitas provas, tudo para você é mais difícil, nada para você é te dado de presente. Nos teus anos que você tem com Jesus, você já chorou bastante, já foi perseguido, já foi caluniado. Existe uma coroa como prêmio para aqueles que são perseverantes. Se você é uma pessoa salva, você nunca fala, você nunca pensa: eu vou deixar a presença de Deus. Aconteça o que acontecer, você fica ali firme aos pés de Jesus. Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte. Não é fiel por uma semana, nem 15 dias, nem 1 ano, nem 2, nem 10. Ser fiel até, e dar-te-ei a coroa da vida. Coroa prometida àqueles que não negaram a fé diante da dor, diante da perseguição, diante das tentações. Romanos 8:37, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, amém?
1 Pedro capítulo 1, do versículo 6 ao 7, mesmo que agora, quem sabe isso está acontecendo com você, se está acontecendo com você que está me assistindo, então é com você essa palavra. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 e 7, mesmo que agora, por um pouco tempo, diga assim, isso vai passar, sejais contristados por várias provações, a vossa fé, muito mais preciosa que o ouro, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Diga assim, a provação é curta, mas a salvação é eterna. Terceira coroa, diga coroa da vida. Quarta coroa, a coroa de glória, que é uma coroa que vai ser dada para os pregadores do Evangelho. Se você é um pregador do Evangelho, uma pregadora do Evangelho, se você é aquela pessoa que não foi chamada, você sabe que tem gente que ela foi chamada, cada um de nós tem um chamado. Uns foram chamados para estar ao pé da cruz, outros foram chamados para carregar a cruz, a mensagem da cruz. As pessoas que eu conheço que são mais perturbadas, tentadas pelo diabo, que mais passam por provações, o que eu recebo de mensagem de missionários, missionárias, pastores, pastoras, obreiros, obreiras, presbíteros, que estão pensando em abandonar o ministério, abandonar o seu chamado, porque o galardão será muito grande. É muito difícil uma pessoa que se afasta voltar para Jesus. Mais difícil é alguém, não sei se você conhece alguém, você conhece alguém que já pregou o Evangelho, já foi um ganhador de almas, já levou pessoas ao arrependimento, batizou pessoas, levou pessoas aos pés de Jesus. Quando o diabo tira essa pessoa, não da igreja, do altar, é uma luta muito grande para ela voltar. Você conhece? Quem conhece? Eu conheço muito. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Aleluia. Todo o trabalho de Deus é importante. Hebreus capítulo 6, versículo 10, eu amo muito esse versículo, porque às vezes a gente faz as coisas para Deus e acha que ninguém está vendo. Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz assim, Deus não é injusto, diga Deus não é injusto, para esquecer do vosso trabalho de amor. Já me agarrei a esta palavra 1 milhão de vezes. Ó Deus, o Senhor não é injusto. Atos capítulo 20, versículo 28, cuidai de vós mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 ao 4, que cuidem do rebanho de Deus, que Deus lhes confiou com disposição, não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelos desejos de servir a Deus. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob os seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo, e quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Louvado seja Deus. Quinta e última coroa, a coroa da justiça. Você sabe para quem que é dada a coroa da justiça? Para os que aguardam e trabalham em favor da vinda do Senhor Jesus. Outro sinal que você é uma pessoa salva é que você almeja a volta de Jesus. Eu estava com uma pessoa, a gente estava falando um tempo desse das coisas de Deus, mas a pessoa não tem entendimento espiritual, e ele soltou essa frase, acaba não mundão. Já viu as pessoas que elas falam isso? Acaba não mundão. Nós sabemos que esse mundo vai acabar. Nós como igreja não temos uma ideologia, nossa ideologia é a palavra de Deus. Nós sabemos que Deus é soberano sobre tudo, e diga sobre todos, e nós caminhamos a passos largos para a sua volta. Ou você tem dúvida disso? As pessoas estão se odiando cada vez mais. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. 1 João capítulo 2, versículo 28, agora filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele voltar, estejamos confiantes e não nos afastemos dele envergonhados. Filipenses capítulo 3, versículo 20, nossa cidadania está nos céus. Nossa cidadania está onde? Nós não somos mais daqui.
Vivemos aqui, mas não somos mais daqui. Nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Tito capítulo 2, versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém?